Outra complicação muito conhecida e muito temida da cirrose hepática é a hemorragia digestiva ou hemorragia varicosa. Veja, isso acontece porque a distorção da anatomia do fígado leva a uma dificuldade de circulação dentro do abdômen do paciente. Essa dificuldade de circulação eleva as pressões dentro da cavidade abdominal e leva o nosso organismo a se adaptar através da formação de novas vias de escoamento de sangue, as chamadas fontes de circulação colateral, ou varizes. Nós formamos varizes quando temos cirrose no esôfago, no estômago e no trato gastrointestinal como um todo, mas principalmente no esôfago e no estômago. Essas varizes, elas são vias anormais de circulação, sobrecarregadas, e elas têm risco de ruptura. A ruptura das varizes leva ao sangramento. No caso das varizes de esôfago, que são as mais comuns, o sangramento se manifesta como hematêmese, que é o vômito com sangue, ou melena, que é as fezes enegrecidas pela quantidade de sangue excessivo despejado no trato gastrointestinal. Além da esterilização de sangue, o paciente pode ter uma piora do seu estado geral, ficar torporoso, ter problemas de circulação, pressão muito baixa, alterações comportamentais decorrentes do sangramento, enfim, pode haver uma piora clínica geral decorrente desse sangramento, tanto é que se trata de um quadro de grande gravidade que nos preocupa bastante. Por isso, todo paciente com cirrose hepática, mesmo que não saiba exatamente se tem varizes ou não, que tem um quadro de sangramento ou que tem uma piora clínica geral, precisa ser admitido, precisa ser avaliado em pronto-socorro, que é o local que tem a estrutura adequada para fazer seu atendimento inicial, e precisa ser investigado se tem ou não tem hemorragia digestiva. Na forte suspeita ou na franca evidência de hemorragia, está indicada a realização de endoscopia digestiva já dentro do atendimento hospitalar em até 12 horas. Claro que isso varia de acordo com a capacidade de cada serviço, mas a medida mais importante do paciente com sangramento no primeiro momento é que ele seja estabilizado, ou seja, que ele receba o suporte médico adequado para manter a pressão em níveis adequados, manter o controle de uma eventual anemia que ele esteja apresentando e que haja uma proteção dos seus demais órgãos que podem sofrer na eventualidade de um sangramento. Portanto, o manejo de hemorragia digestiva é sempre feito em unidades hospitalares, de preferência centros de referência que já estejam habituados a tratar esses pacientes e que tenham os recursos adequados para manejar as complicações referentes ao sangramento. Isso envolve não apenas o suporte à endoscopia, como também medicações específicas que servem para diminuir, tentar estancar esse sangramento da melhor maneira possível. E como nós prevenimos esse sangramento, afinal, isso é o mais importante, né? A prevenção primária, ou seja, prevenir um evento que jamais aconteceu antes, ela passa por uma de duas medidas. Ou nós iniciamos o carvedilol ou o propranolol, medicações que servem para diminuir a pressão dentro das varizes para aqueles pacientes que têm risco, já têm varizes formadas principalmente, ou nós fazemos a ligadura preventiva das varizes, que é através de um procedimento endoscópico que pode ser feito de casa. Então o paciente vai da casa dele até o centro de endoscopia, faz a ligadura e volta para casa já no mesmo dia. Essa é a prevenção primária e, claro, sempre tratar a condição de base que causou o problema de fígado. Afinal, quanto menos inflamado, quanto menos agressão houver nesse fígado, menor o ritmo de formação de varizes que haverá. Elas podem até regredir em determinados tratamentos de doenças hepáticas. Por fim, naqueles que já tiveram sangramento, a prevenção passa pelo uso da medicação conjugada às ligaduras. Isso é uma conduta que sempre deve ser pautada pela decisão médica. Nem todos os pacientes podem fazer as duas coisas, nem todos os pacientes têm condições de usar a medicação. Portanto, não é recomendável que uma pessoa utilize esses remédios por conta própria, de jeito nenhum, mas só para entenderem de maneira geral o que se passa na cabeça no planejamento do médico para a gente tentar prevenir esse evento tão catastrófico. Felizmente, com a melhora do manejo, o desenvolvimento científico, o progresso científico que nós tivemos nos últimos anos, os pacientes que têm hemorragia digestiva varicosa, eles costumam se sair muito bem, desde que sejam devidamente cuidados.